Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Mar. Título da semana 2, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Sábado. Ler com oração 2 Timóteo 2,14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Evitar contendas e falatórios inúteis e profanos. Dos 7 itens que destacamos das epístolas a Timóteo, já vimos a fé e a verdade, que nos levam a desfrutar de forma real Cristo em nosso viver. Lamentavelmente, Paulo observou que havia oposição à verdade que se manifestava na forma de contendas de palavras. O conhecimento íntimo e verdadeiro da palavra da verdade evita contendas de palavra, bem como os falatórios inúteis e profanos. Versículo 16. O falar destituído da verdade é como um câncer que causa muito dano aos irmãos. Paulo foi muito enfático nesse ponto. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2,17. Nessa passagem bíblica, o termo câncer é literalmente gangrena. Isso é algo muito terrível, pois a gangrena ocorre quando uma parte do corpo fica privada de circulação sanguínea, ocasionando a morte das células e o apodrecimento daquela área. Amados irmãos, que advertência! Quando não temos a palavra que traz vida e nos envolvemos com essa linguagem que não está baseada na verdade, ocorre a gangrena entre os irmãos. O diabo busca também causar danos entre os irmãos por meio de questionamentos insensatos e ignorantes. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 2 Timóteo 2,23. A palavra da verdade vai contra as questões insensatas, que são questionamentos a respeito de tudo que é falado. A palavra absurdas, nesse contexto, significa algo que vem de uma mente sem instrução, sem educação, ignorante e sem treinamento. Assim, uma tradução literal seria: repele questões insensatas e ignorantes. Os questionamentos são feitos na ignorância total de pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. Por isso precisamos da palavra da verdade, que nos livra dos laços do diabo, restabelecendo nossa sensatez. No viver da igreja, a palavra da verdade deve estar sempre presente, evitando-se contendas que para nada aproveitam, pois só promovem a subversão dos ouvintes. Quando temos a palavra da verdade, somos guardados de semear contendas que, quando presentes, produzem o declínio da igreja. Outro cuidado, amado irmão, está em evitar falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aqueles que se desviam da verdade pervertem a fé dos irmãos. Perverter significa arruinar. Para nos prevenirmos, precisamos da palavra da verdade e que seja apresentada corretamente para iluminar as pessoas que estão com a mente obscurecidas e nas trevas. Faz-se necessário considerar essa palavra da verdade como uma vacina contra o veneno das contendas, dos questionamentos insensatos e da impiedade. Que essa palavra seja para tragar a morte que está nas pessoas e trazê-las de volta para o caminho correto. O caminho, portanto, é disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Cuidado, porém, com a advertência de não ficar somente aprendendo e aprendendo,
sem avançar. Que o Senhor nos livre de ser pessoas que resistem à verdade. Infelizmente, muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas, graças ao Senhor, há também outros que querem ouvir a verdade, que aceitam a verdade. Por isso, vamos insistir, quer seja oportuno, quer não, em pregar o Evangelho para levar essa verdade às pessoas. Dada sua grande importância, faz-se necessário repetir tais palavras da verdade, como bem fez Paulo ao escrever para Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito, capítulo 1, versículo 1. Não devemos ocupar-nos com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Que sejamos impressionados com a importância da fé e da verdade, as quais foram por diversas vezes repetidas. Nesse tempo do fim, precisamos da fé e das palavras da verdade, porque é isso que vai salvar a igreja da queda, confirmando-a como a coluna e base da verdade. Pergunta de hoje: quais danos as contendas e os questionamentos causam aos irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.